Lei Complementar número 004, de 10 de abril de 2007. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Vera Cruz e dá outras providências. Guido Hoff, Prefeito Municipal de Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título e disposições preliminares art. 1. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Vera Cruz. Art. 2. Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Art. 3. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Art. 4. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 1. A investidura em cargo do magistério municipal será por concurso público de provas e títulos. 2. Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atenderem cargos de direção, chefia ou assessoramento, e seu provimento, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, será destinado aos servidores de carreira. Art. 5. Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício. Art. 6. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Título I do provimento e da vacância. Capítulo 1 do provimento. Seção I. Disposições gerais. Art. 7. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, e, ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei. II. Ter idade mínima de 18 anos, II. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, IV. Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial, V. Ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. VI. Ter atendido às demais condições prescritas em lei para o cargo. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas vagas, na forma da lei. Art. 8. Os cargos públicos serão providos por I. Nomeação, II. Recondução, II. Readaptação, IV. Reversão, V. Reintegração, VI. Aproveitamento. Seção II do concurso público. Art. 9. As normas gerais para a realização de concurso público serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais, constantes no edital, que deverão ser expedidas pelo órgão competente, com ampla publicidade. Art. 10. Os limites de idade para inscrição em concurso público serão fixados em lei, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que, na data da inscrição, preencheu os requisitos constantes dos incisos I e do art. 7, e que não ultrapassou a idade máxima fixada para o recrutamento, bem como preencheu todos os requisitos constantes na lei e no edital. Art. 11. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Seção II da nomeação. Art. 12. A nomeação é o ato de provimento em cargo público e será feita, I, em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido, e em caráter efetivo, nos demais casos. Art. 13. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obtida pelos candidatos e o prazo de validade do concurso público. Parágrafo único. A nomeação dos candidatos portadores de deficiência obedecerá à lista própria, de acordo com a ordem de classificação obtida pelos mesmos e conforme percentual de vagas estabelecido em lei. Seção IV da posse e do exercício. Art. 14. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. A posse dar-se-á no prazo de até 15 dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado, uma vez, por igual período. 2. No ato da posse o nomeado apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, ou de situação de inatividade e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. 3. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial, mediante apresentação de exames e demais documentos, a serem regulamentados por decreto. E que comprovem que o nomeado goza de boa saúde física e mental e está apto para exercer as atribuições inerentes ao cargo. Art. 15. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da data da posse. 2. Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse ou o exercício, nos prazos legais. 3. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado.
Art. 16. Nos casos de recondução, readaptação, reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo de que trata o 1 do art. 15 será contado da data de publicação do ato. Art. 17. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Art. 18. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o nomeado apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual. Art. 19. O nomeado que, por prescrição legal, deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência. A caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: i. Depósito em moeda corrente, ii. Garantia hipotecária, iii. Título de dívida pública, iv. Seguro de fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada. 2. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio poderão ser descontadas do servidor segurado, em folha de pagamento. 3. Não poderá ser autorizado o levantamento da caução antes de tomada as contas do servidor. 4. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento da ação administrativa, civil e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Seção V da Estabilidade Art. 20. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, na forma desta lei. Parágrafo único. O servidor estável só perderá o cargo, e, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, estabelecido em lei específica, verificado o desempenho insatisfatório do servidor, assegurada ampla defesa, e v. Para cumprimento dos limites da despesa com pessoal. Nos termos da Constituição Federal e da legislação correlata. Art. 21. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especial designada para esse fim. Com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: i. Assiduidade, ii. Pontualidade, ii. Disciplina, iv. Eficiência, v. Responsabilidade, vi. Relacionamento. 1. É condição para a aquisição da estabilidade a avaliação do desempenho no estágio probatório nos termos deste artigo. 2. A avaliação será realizada por trimestre e a cada uma corresponderá um competente boletim, sendo que cada servidor será avaliado somente quando no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. 3. O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido para outras esferas governamentais ou entidades privadas, enquanto nesta condição. 4. Será suspenso o estágio probatório quando caracterizado o exercício de atribuições distintas daquelas para o qual o servidor foi nomeado. 5. A suspensão do estágio probatório, referido no parágrafo anterior, deverá ser motivada por declaração do servidor, sendo esta pré-requisito para o exercício do novo cargo ou função. 6. Os afastamentos decorrentes de gozo de férias legais e das concessões previstas no art. 120, não prejudicam a avaliação do trimestre. 7. Todos os demais afastamentos no período considerado suspendem a avaliação do estágio probatório, cujo prazo ficará automaticamente protelado até o implemento do efetivo exercício do trimestre. 8. Ao final do período de estágio probatório, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei e o regulamento, será submetida à apreciação da autoridade competente, para posterior homologação. 9. Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pelo respectivo avaliadores, devendo apor sua assinatura. 10. O servidor em estágio probatório que não preencher alguns dos requisitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. 11. Verificado, em qualquer fase do estágio, resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas ou 4 intercaladas, será processada a exoneração do servidor. 12. Sempre que se concluir pela exoneração do estagiário, ser-lhe-á assegurado vista do processo, pelo prazo de 5 dias úteis, para apresentar defesa e indicar as provas que pretenda produzir. 13. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo, por comissão especialmente designada pelo prefeito, podendo, também, serem determinadas diligências e ouvidas testemunhas. 14. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 23 e parágrafos desta lei. 15. O servidor em estágio probatório, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Art. 22. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, o servidor em qualquer fase do estágio probatório terá a sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, observadas as normas estatutárias, independente da continuidade da apuração do estágio probatório pela comissão especial. Seção VI.
Da recondução art. 23. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 1. A recondução decorrerá de a. Inabilitação em estágio probatório em outro cargo municipal de provimento efetivo, b. Reintegração do anterior ocupante. 2. A hipótese de recondução de que trata a linha a do parágrafo anterior, será apurada nos termos dos parágrafos do art. 21, e somente poderá ocorrer no prazo do estágio probatório em outro cargo. 3. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. Seção Vida Readaptação. Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial. Ficando a critério da administração a contratação de médico especialista, para a devida avaliação. Uma readaptação será efetivada em cargo de igual padrão de vencimento ou inferior, ficando o servidor submetido às atribuições e à carga horária do novo cargo para o qual foi readaptado. 2. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior, ficará assegurada ao servidor a irredutibilidade do valor total da remuneração já incorporada. 3. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições e a carga horária do cargo indicado, até o regular provimento. Art. 24. A definido o cargo, serão cometidas as respectivas atribuições ao servidor em período experimental, pelo órgão competente, por prazo de até 180 dias, mediante acompanhamento a ser realizado pela chefia imediata, nos termos de regulamento. 1. Verificada a aptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo, será formalizada sua readaptação, por ato da autoridade competente. 2. Constatada a inaptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo, observado o disposto no 10, do art. 21, serão cometidas ao readaptando atribuições de outro cargo, iniciando-se novo período experimental. 3. O estágio probatório de servidor readaptando será suspenso durante o período experimental, sendo retomado pelo período restante, a partir da formalização da readaptação, nos termos do 1 deste artigo. Seção VII. Da reversão. Art. 25. Reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 1. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre à existência da vaga. 2. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica oficial, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. 3. Somente poderá ocorrer a reversão para cargo anteriormente ocupado ou, se transformado, no resultante da transformação. Art. 26. Será tornada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que, dentro do prazo legal, não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. Art. 27. Não poderá reverter o servidor que contar com 70 anos de idade ou mais. Art. 28. A reversão não dará direito à contagem do tempo em que o servidor esteve aposentado, para qualquer fim. Seção IX da reintegração. Art. 29. Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Parágrafo único. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Seção X da disponibilidade e do aproveitamento. Art. 30. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Art. 31. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular. Parágrafo único. No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade, e no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal. Art. 32. O aproveitamento de servidor que se encontrar em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial. Parágrafo único. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Art. 33. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, contado da publicação do ato de aproveitamento, salvo doença comprovada por inspeção médica oficial do município. Seção X da promoção art. 34. As promoções obedecerão às regras estabelecidas na lei que dispuser sobre os planos de carreira dos servidores municipais. Capítulo 2 da vacância art. 35. A vacância do cargo decorrerá de i. Exoneração, i. Demissão, i. Readaptação, iv. Recondução, v. Aposentadoria, v. Falecimento. Art. 36. Dar-se-á a exoneração, i. A pedido, i. De ofício, quando a. Se tratar de cargo em comissão, b. Se tratar de servidor não estável nas hipóteses do art. 21.
C. Ocorrer posse de servidor não estável em outro cargo inacumulável, observado o disposto nos 1 e 2 do art. 149. Art. 37. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no art. 35. Art. 38. A vacância de função gratificada dar-se-á por dispensa, a pedido ou de ofício, ou por destituição. Parágrafo único. A destituição será aplicada como penalidade, nos casos previstos nesta lei. Título II. Das mutações funcionais. Capítulo 1 da substituição. Art. 39. Dar-se-á a substituição de titular de cargo em comissão ou de função gratificada durante o seu impedimento legal. 1. Poderá ser organizada e publicada no mês de janeiro a relação de substitutos para o ano todo. 2. Na falta dessa relação, a designação será feita em cada caso. Art. 40. O substituto fará jus ao vencimento do cargo em comissão ou do valor da função gratificada, calculado de forma proporcional ao tempo em que ocorrer a referida substituição. Capítulo 2 da remoção. Art. 41. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição no âmbito da administração municipal. Parágrafo único. A remoção poderá ocorrer, i, a pedido, atendida a conveniência do serviço, e i, de ofício, no interesse da administração. Art. 42. A remoção será feita por ato da autoridade competente. Art. 43. A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados. Capítulo 3 do exercício de função de confiança. Art. 44. A função de confiança a ser exercida, exclusivamente, por servidor público efetivo poderá ocorrer sob a forma de função gratificada. Art. 45. A função gratificada é instituída por lei para atender atribuições de direção, chefia ou assessoramento, que não justifiquem o provimento por cargo em comissão. Parágrafo único. A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão, como forma alternativa de provimento da posição de confiança. Art. 46. A designação para o exercício da função gratificada, que nunca será cumulativa com o cargo em comissão, será feita por ato expresso da autoridade competente. Art. 47. O valor da função gratificada será percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo. Art. 48. O valor da função gratificada continuará sendo percebido pelo servidor que, sendo seu ocupante, estiver afastado do trabalho em decorrência das concessões previstas no art. 120, bem como em virtude de férias, licença gestante ou adotante, licença saúde, esta desde que em período não superior a 90 dias consecutivos, licença para tratamento de saúde de pessoa da família quando o afastamento não for superior a 30 dias. Serviços obrigatórios por lei ou atribuições decorrentes de seu cargo ou função, salvo disposição em contrário. Art. 49. Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 2 dias, a contar da publicação do ato de investidura. Art. 50. A designação para o exercício de função gratificada poderá recair também em servidor ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública, posto à disposição do município, sem prejuízo de seus vencimentos. Art. 51. É facultado ao servidor efetivo do município, quando nomeado para exercício de cargo em comissão, optar pela designação para o exercício sob a forma da função gratificada correspondente. Art. 52. A lei indicará os casos, condições e percentuais em que os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. Título IV do Regime de Trabalho. Capítulo 1 do Horário e do Ponto. Art. 53. O prefeito determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário de expediente das repartições. Art. 54. A jornada normal de trabalho de cada cargo ou função é a estabelecida na legislação específica, não podendo ser superior a 8 horas diárias e a 40 horas semanais. A jornada normal de trabalho poderá ser superior ao limite estabelecido no caput deste artigo, quando se tratar de serviços públicos essenciais e ininterruptos, onde, se necessário, será introduzida a jornada especial de trabalho, mediante acordo escrito. 2. A jornada especial de trabalho, a ser regulamentada por decreto, no que couber, será instituída conforme a sua necessidade, e será sob a forma de plantão ou escala. 3. Poderá ser instituída jornada especial de trabalho, a ser regulamentada por decreto, sem prejuízo administrativo à população e mantidos a prestação e atendimento dos serviços essenciais. Art. 55. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 8 horas. Sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Art. 56. A frequência do servidor será controlada, e, pelo ponto, e, pela execução de tarefas. E, por relatório ou outra forma determinada em regulamento, quanto aos servidores não sujeitos ao ponto ou à execução de tarefas. Um ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída.
Segundo o cumprimento da carga horária de trabalho dos profissionais médicos poderá, a critério da autoridade competente, ser comprovado mediante a execução de tarefas, de acordo com a tabela de equivalência abaixo, conforme a respectiva área de atuação. Carga horária, mínimo de cirurgias ou consultas disponibilizadas 1 hora 3 consultas ginecológicas ou pediátricas 1 hora 4 consultas 1 hora 4 consultas ou 2 cirurgias porte 0, 5 horas 1 cirurgia porte 1, a, 3, e seu segmento 10 horas 1 cirurgia porte 4, ou superior, e seu segmento. Terceiro, o servidor cujo registro de ponto se mostrar prejudicado, em virtude da realização de serviços externos, poderá, mediante prévia autorização da autoridade competente, prestar contas do cumprimento da carga horária mediante relatório, visado pela chefia imediata. 4. Salvo nos casos do inciso I deste artigo, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. 5. Não se aplicará a tabela de equivalência, a qual se refere o parágrafo 2º deste artigo, ao regime de plantão. Capítulo 2 do Serviço Extraordinário art. 57. A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 1. O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda a jornada normal, com acréscimo de 50% em relação à remuneração da hora normal. 2. Será computado como serviço extraordinário, desde que atendido o disposto no caput deste artigo, o período igual, superior e sucessivo a 15 minutos, laborados a contar do término da jornada, bem como o período igual, superior e sucessivo a 15 minutos que anteceder o início da jornada normal de trabalho. 3. Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder a 2 horas diárias. 4. O município poderá adotar, mediante acordo escrito, sistema de banco de horas, hipótese em que o serviço extraordinário não será remunerado, sendo compensado posteriormente, na proporção de 1 hora extra trabalhada por 1 hora de descanso. 5. Serão consideradas como horas compensáveis, desde que atendido o disposto no caput deste artigo, as que ultrapassarem a jornada normal de trabalho, previsto no 2 deste artigo. 6. Em caso de rescisão contratual, o saldo das horas extras, em favor do servidor, constante no banco de horas, será pago de uma só vez, com o devido acréscimo legal, nos termos do 1 deste artigo. 7. A remuneração a ser considerada para efeito da hora normal é aquela composta pelas parcelas permanentes, acrescido, quando for o caso, dos adicionais, do auxílio para diferença de caixa e da função gratificada a que o servidor fizer jus na época da realização da data do pagamento. 8. Aplica-se o caput deste artigo, bem como seus parágrafos anteriores, aquele em exercício em cargo em comissão, quando sujeito a ponto. Art. 58. O serviço extraordinário, excepcionalmente, poderá ser realizado sob a forma de plantões para assegurar o funcionamento dos serviços municipais ininterruptos. Parágrafo único. O plantão extraordinário visa a substituição do plantonista titular, legalmente afastado ou em falta ao serviço. Capítulo 3 do repouso semanal art. 60. O servidor tem direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como, nos dias feriados civis e religiosos. 1. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. 2. Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, o valor do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana. 3. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, respectivamente. Art. 61. Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno. Parágrafo único. São motivos justificados as concessões, licenças e afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continuará com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. Art. 62. Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados, civis e religiosos, hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de 50%, salvo a concessão de outro dia de folga compensatória. Parágrafo único. Não se enquadram no caput deste artigo os casos em que o servidor esteja cumprindo jornada especial de trabalho, prevista no art. 54, 1 e 2. Capítulo 4. Do sobreaviso. Art. 63. O servidor que for convocado para permanecer à disposição, fora do local de trabalho, após a sua jornada normal, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço, terá direito a perceber o sobreaviso. 1. As horas de sobreaviso não efetivamente trabalhadas serão computadas em 30% da remuneração da hora normal. 2. As horas de sobreaviso efetivamente trabalhadas serão pagas com o devido acréscimo legal, nos termos dos 1 e 2, do art. 57, salvo se o servidor optar pela compensação das mesmas. Art. 64. O regime de sobreaviso se dará para atender os serviços emergenciais do município. Parágrafo único. Os servidores sujeitos ao regime de sobreaviso serão convocados previamente, através de ato da administração.
Art. 65. As horas de sobreaviso não integrarão o vencimento, remuneração ou salário, nem se incorporarão a estes para quaisquer efeitos, como também não serão computadas para efeitos de quaisquer vantagens que o servidor perceba ou venha a perceber. Título V dos direitos e das vantagens. Capítulo 1 do vencimento e da remuneração. Art. 66. Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor básico fixado em lei. Art. 67. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens permanentes e temporárias, estabelecidas em lei. Primeiro entende-se por vantagens permanentes a gratificação por tempo de serviço e os avanços trienais, a verba suplementar e o avanço de 3%, que passam a incorporar a remuneração. 2. Para efeitos desta lei, o vencimento e as vantagens permanentes passam a ser denominadas como parcelas permanentes. Art. 68. A lei poderá fixar a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores municipais. Art. 69. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio, de que trata o quarto do art. 39. Da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 70. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância menor do que o salário mínimo nacional e nem importância maior do que a fixada como limite pela Constituição Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração previsto neste artigo, as diárias de viagem e as demais parcelas de caráter indenizatório percebidas pelo servidor. Art. 71. O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço, bem como dos dias de repouso da respectiva semana, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível, e a parcela da remuneração diária, referente aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, a ser regulamentada por decreto. Sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível, e a respectiva remuneração conforme hipóteses previstas no art. 147 e parágrafo único desta lei. Art. 72. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração. Parágrafo único. Mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, até o limite de 35% da remuneração, considerando para tal, as parcelas permanentes. Aspas. Segundo a despesa com plano de saúde do servidor e de seus dependentes, não será considerada para fins de computo do limite previsto no parágrafo anterior art. 73. As reposições devidas por servidor à Fazenda Municipal poderão ser feitas em parcelas mensais e sucessivas, com juros e correção monetária, e mediante desconto em folha de pagamento. O valor de cada parcela não poderá exceder a 20% da remuneração do servidor. 2. O servidor será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal, em virtude de alcance, desfalque, ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais. Art. 74. O servidor em débito com o erário municipal, que for demitido, exonerado, destituído do cargo em comissão, ou que tiver a sua disponibilidade cassada, terá de repor a quantia de uma só vez. Parágrafo único. A não quitação do débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.